Está ministrando aqui nessa sequência de sermãos que nós temos pregado aqui nesses 21 dias, falando sobre unidade, né? Você que perdeu aí, deixa eu te falar, você tem perdido coisas maravilhosas aqui, que Deus tem falado conosco. E nós vamos hoje falar sobre a unidade da família. Fala comigo, unidade da família. Então, e nós vamos tomar como base esse texto aqui, que está em Malaquias, no capítulo 4, o verso 5 e 6, né, que fecha aqui o Velho Testamento. Então, diz aqui, ó, os 39 livros do Velho Testamento. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Fala, antes do grande e temível dia do Senhor, diga isso. Deus vai nos enviar Elias. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? Agora nós vamos lá em Atos, capítulo 16. Atos 16, todos acharam? Então está escrito assim, lá no verso 31 agora. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Glória a Deus. Vira para o teu irmão e fala assim: creia no Senhor Jesus e Ele vai salvar você. Diga assim, Ele já tem salvado você. Fala isso. Vamos profetizar aqui, né? Conforme a graça de Deus. Falou assim, mas Ele vai salvar também a sua família. Diga isso. Amém? Isso é uma promessa maravilhosa de Deus, né? Palavra poderosa. E eu começo aqui, eu gostaria que ficasse tocando aquela música, né? No fundo musical que eu te pedi, Petro, se você achar aí. E eu vou começar essa ministração fazendo duas perguntas para você, para falar de unidade na família. Como que vai a paz em sua família? Tem paz lá? O que você está fazendo para ter paz ou para preservar essa paz na sua família? Então, uma pergunta pessoal. Quero que você fique com essas duas perguntas. Por que eu estou fazendo isso? Eu acredito que ninguém que está aqui, nessa manhã aqui, tem dúvida de que família é um projeto de Deus. Foi Deus que projetou. É um projeto divino. Família é coisa de Deus. E nós sabemos que tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito e é bom para nós. Agora é o seguinte, tudo que Deus faz também, nós sabemos também que Ele faz debaixo de princípios. Você concorda comigo? Que quando Deus cria alguma coisa, Ele também cria junto com essa coisa os princípios para aquilo funcionar direito. Para aquilo produzir o resultado que precisa produzir. Então, quando você usa alguma coisa que Deus fez, fora dos princípios que Deus estabeleceu para aquela coisa, você não consegue desfrutar ou viver o melhor de Deus dentro daquela coisa. E isso que eu estou falando vale também para a família. Deu para entender? Sem dúvida. Eu quero dizer para você que, sem observar os princípios que Deus colocou para determinada coisa, você não tem segurança do que aquilo pode ser de Deus. Mas se você não observar os princípios que Deus colocou para aquela coisa,
você não tem segurança de que você vai desfrutar do melhor daquilo. Não existe. Então isso é importante a gente colocar. Esse é um caso de família. Então, é por isso que nas famílias em geral, tem sido um caso de amor e de guerra. Tem sido um caso de amor e guerra. Deveria ser um caso só de amor, mas não é. É um caso de amor e de guerra. Essa que é a realidade. Eu sei que a realidade, por exemplo, da minha família eu conheço. Certo? Família muda de nome, muda de endereço, mas é tudo família. Então eu sei a realidade da minha família, né? E agora eu não sei o caso da sua realidade familiar, mas você conhece. Você sabe qual que é a sua realidade, né? Então, uma certeza eu tenho. Seja qual for o caso que acontece lá, se é um caso de amor ou um caso de guerra no meio da sua família, isso toca você profundamente, porque Deus, Ele é especialista em fazer coisas que nos tocam. Deus, Ele cria coisas que tocam o ser humano profundamente, no profundo, no secreto. Deus, Ele é especialista nisso aqui. Criar coisas que nos tocam. Ele cria coisa que toca a nossa alma, você está me entendendo? A verdade de Deus para você é que Deus quer eliminar a guerra, para que seja só um caso de amor. E o remédio para Deus eliminar, né, isso eu quero que você repita comigo, fala assim: o remédio para Deus eliminar a guerra na família chama-se unidade, diga isso. Então, é a busca pela unidade que vai resolver o problema. Tá? Então, família, eu quero dizer para você, é sinônimo de unidade. Quando você fala família, ou quando você lê essa palavra família na Bíblia, eu quero que você leia nas entrelinhas unidade. Deus está falando de unidade. Agora, olhando por esse prisma que eu estou te falando, e olhando as famílias hoje, é perceptível totalmente que nós estamos bem longe do padrão que Deus estabeleceu para a família. Nós estamos longe. Existe um negócio que chama ISO 9000. Quem sabe o que é isso aí? ISO 9000, ISO 14000. Cada empresa tem uma certificação. Né? Que eu trabalhava, nós começamos lá com a ISO 9000 na época. Então é o seguinte: o selo da ISO 9000 celestial vai passar sobre a sua família hoje. Né? O olhar de Deus. O Espírito Santo vai levar você. Né? Então, esse selo da ISO 9000 de Deus, da ISO 9000 celestial, chama-se unidade. Né? Por quê? Porque você ama a sua família e você sabe que é o melhor para ela, é o que Deus tem para ela. É o que Deus tem. Então, quero animar você, tenha esperança. Porque esse contexto que você está vivendo como família, ou ainda o contexto que você gostaria de viver como família, todo esse pacote faz parte das bênçãos de Deus que Deus reservou para você, para nós, quando nós nos unimos a Ele. Quantos estão unidos ao Senhor Jesus? Aleluia. Então faz parte do pacote do dia que você aceitou Jesus, a unidade da sua família. Você pode glorificar o nome de Jesus? Você pode até não estar vivendo isso, mas eu quero dizer para você, e você vai perceber que em algumas áreas da sua família você não está vivendo o melhor de Deus para você. Mas eu quero dizer para você que isso faz parte do pacote. E nós lemos aqui na palavra de Deus uma promessa de Deus para nós. Creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Vai haver unidade lá. Aleluia, você pode glorificar o nome de Jesus, irmão. Eu sinto a presença de Deus. Toda vez que eu falo de família eu me emociono, porque é algo que Deus fez para tocar a gente. Sabe, meu querido? Basta fazer
se você quer isso mesmo, que eu estou falando, se isso aqui te toca também, e você quer isso para a tua família, para a tua vida, então, eu quero dizer o seguinte, que basta você, com sua família, você fazer com sua família, o que Deus faz com a igreja. Usar a fé. Você tem que usar a fé. Sabe, nós aprendemos aqui nesse dia que fé é o dinheiro do céu. Sabe quando Satanás inventou esse negócio de dinheiro aqui na terra? Ele teve como inspiração o que existe lá no mundo espiritual. Porque com dinheiro você consegue tudo. Pergunta para o teu irmão, fala, com dinheiro você manda buscar, não manda? Tudo que você quiser. Então o Luciano nos ensinou isso aqui essa semana. Então como é que é esse negócio? Fé é o dinheiro celestial. É o dinheiro do céu. Porque com fé você consegue tudo. Quem gostaria de ter a sua fé renovada aqui? Você está com meio xing-ling na tua fé, você precisa ter a sua fé renovada hoje aqui, porque com esse dinheiro celestial você consegue tudo que você precisa. É o dinheiro lá do céu. Satanás copiou, ele só copia as coisas. E deu a bagunça que deu, né? Porque a turma diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque nem a sua fé você pode amar mais do que você ama a Deus. Você tem que amar a Deus sobre tudo. Mesmo que você tenha uma fé para transportar montanha, mas você não pode ficar amando a sua fé. Tem que amar a Deus. E as pessoas estão trocando o amor de Deus pelo amor ao dinheiro. E isso é um problema sério também na família. Então o sujeito regula aquelas coisas básicas para a mulher dele e quer que o negócio funcione lá. Não vai funcionar, querido. Me desculpe te falar. Não vai funcionar. Porque você tem que amar a sua esposa, a esposa tem que amar o marido mais do que ela ama o dinheiro. Se você inverter o negócio aqui, não vai funcionar. Tá certo? Então, se você fizer o que Deus faz com a igreja e usar a fé para trazer à existência o padrão celestial para a sua família. Está entendendo? Então é o seguinte, se você vê nessa mensagem que tem alguma coisa fora, não fica desanimado não. Usa a fé que você vai buscar do céu, você vai comprar lá do céu com a tua fé aquilo, o padrão de Deus para a sua família. Amém, querido? Em nome de Jesus. Então vamos em frente. Então, muitas coisas que Deus fez e ainda faz na igreja são coisas tremendas. Deus faz tanta coisa que não dá para a gente ficar aqui numerando o que Deus faz na igreja, certo? Mas eu considero três coisas que Deus faz na igreja e que nós não podemos deixar de fazer na nossa família. Eu quero compartilhar isso com você hoje. Essas 3 coisas que se você quiser viver a tão sonhada unidade familiar, você precisa de implantar isso aqui no teu estilo de vida, para a tua família. Você me entende? Quantos estão entendendo o que o Senhor está falando aqui? Aleluia, você tem que implantar isso. Não tem jeito, não tem outra forma. Eu quero que você perceba que a unidade familiar, primeiramente, é como um patamar mais elevado. Se você olhar para o mundo, você vai ter uma percepção do que eles pensam a respeito de família. Mas o padrão de Deus é um patamar mais elevado. E aí, para você chegar nesse patamar, né, ali naquele patamar onde flui a unidade familiar, você precisa subir alguns degraus. 3 degraus, vamos colocar assim. 3 degraus que você precisa subir para que você possa desfrutar de tudo que Deus tem preparado para você nesse patamar onde flui a unidade familiar. O que é isso? Pastor, que degraus são esses, pastor? Então, o primeiro degrau que eu quero compartilhar com você nessa manhã é o degrau do amor. Diga isso, o amor. Bom, primeira coisa, para falar de amor. Então é o seguinte, eu quero tirar alguns equívocos aqui. Amor e ódio.
Primeira coisa, não são sentimentos isso. Amor, mas vamos falar de amor, não vamos falar de ódio. Amor é uma decisão, diga isso comigo, amor é decisão, fala isso. Você decide amar ou decide odiar. É você que faz isso. Não é Satanás que decide isso para você, não é Deus que decide isso para você, é você que decide. Tá? Existe um livre-arbítrio dentro de você, porque Deus não é injusto. Deixa eu explicar para você. Se Deus fala assim para a gente amar os nossos inimigos, diz ou não diz a palavra? Como que Deus iria exigir de mim amar o meu inimigo se Ele não colocar o sentimento dentro de mim? Se fosse sentimento, Ele primeiro teria que colocar o sentimento de amor. Isso significa que para você amar até o seu inimigo, você tem que decidir amar, independente do que ele esteja fazendo. Então amor não é sentimento, amor é decisão. Você decide amar ou você decide odiar. Você decide não amar. Talvez não é nem uma questão de ódio, mas é uma questão de falar assim, eu não vou amar. Você pode olhar para mim e falar assim, eu não vou amar o pastor. Por quê? Porque ele tem uma palavra dura, o pastor ele fala algumas coisas que eu não gosto de escutar, e você tem uma série de motivos, e eu acredito que você tem, que muitos deles são justos, até. Muitos dos motivos pode até ser justo para você. Talvez não faça parte da minha realidade, mas você acredita nisso, então pode ser justo. Mas você decide ou não. E eu estou dizendo o seguinte, que o primeiro degrau que você tem que subir, para que você chegue no patamar de desfrutar da unidade na sua família, é o patamar do amor. Você tem que decidir. Você tem que ter disposição para amar a sua família. Pergunta para o teu irmão, você tem disposição para amar? Porque isso é um princípio, fala para ele, é um princípio estabelecido por Deus. Deixa eu te falar, amor é um princípio. O pecado, o ódio, por exemplo, ódio é pecado, você odiar. Então ódio é pecado. Então quando você está odiando, você se separa, sim ou não? O ódio separa, mas o amor une, fala isso. O ódio separa, mas o amor une. É por isso que nós estávamos separados de Deus. E não foi por causa do teu amor e nem do meu amor por Deus que nós estamos aqui. Mas antes de nós amarmos a Deus, Deus nos amou primeiro. Pergunta para o teu irmão, você está disposto mesmo a amar a sua família primeiro, antes dele amar você? Porque esse é o padrão. Esse é o padrão, esse é o princípio que está colocado aqui. Amém, querido? O primeiro patamar, então, é o amor. Você precisa ter uma disposição dentro do teu coração de amar a sua família. Por quê? Porque Deus, às vezes nós ficamos procurando as virtudes, primeiro do camarada. Fala assim, se, né, tá aqui hoje, tem algumas pessoas ilustres aqui. Os primos aqui, primos do Devanir, não é isso? Estão aqui conosco, seja muito bem-vindo aqui, viu? Então é o seguinte, se você não tiver essa disposição de amar, né, a disposição que teve Deus, nós estávamos perdidos no pecado. Pensa num cara pecador, olha para mim, estava perdido no pecado. Mas Deus não ficou olhando as minhas falhas, graças a Deus por isso. Você não se alegra nisso não, querido? Olha para a tua vida quando você não conhecia Deus. Sabe, Deus, Ele não ficou olhando as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Ele derramou sobre a minha vida o amor dEle, antes que eu me posicionasse para amá-lo. Quando eu era rebelde, as coisas de Deus, eu falava palavras ofensivas à santidade de Deus. E mesmo assim, o Senhor resolveu me amar. Ele decidiu me amar. Aleluia. Que coisa gloriosa. Sabe, o amor de Deus, sabe, foi tanto. Sabe o que me constrange? É que Ele pegou o melhor que Ele tinha no céu e mandou para a terra para me salvar. Sabe, eu creio tanto nesse amor de Deus que eu acho que se ninguém na
terra aceitasse Jesus, se fosse somente eu, ainda assim, o Senhor enviaria o seu único filho para me salvar. E o que vale para mim, vale para você também. Isso não te constrange? Qual de vocês daria o seu filho para morrer pelo maníaco do parque? Pelo Hitler? Jamais eu faria isso. Eu sou tão ruim que eu não faria. Olha, eu estou para dizer para você, eu tenho uma cachorra lá chamada Paçoca, mas tem uns caras que eu não mataria a Paçoca por eles. Estou te falando a verdade. A gente tem que reconhecer a ruindade que está no nosso coração, sim ou não? Eu acredito que tem mais alguém junto comigo nesse negócio aqui. Esse cara não merece, o meu cachorrinho é uma benção. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Mas o Senhor não olhou para a minha fragilidade. Ele derramou o seu amor dele, o amor dele sobre a minha vida. Me tirou de um charco de lodo. Me tirou do lixo desse mundo. E me colocou para sentar entre príncipes. Aleluia. Me colocou para me assentar entre reis e sacerdotes. Foi o amor de Deus que fez isso. Aleluia. Se isso não te constrange, eu não sei o que irá te constranger. Isso é uma prova incontestável do amor de Deus. Que Ele deu o seu único filho para nos salvar. Sabe, Jesus. Então o que acontece? O amor, então, ele é pressuposto para nós sermos um com Deus, e ele é também pressuposto para a gente ser um com a nossa família. É isso que eu quero plantar no teu coração, é o amor que faz isso. Mas às vezes nós ficamos procurando na nossa família uma virtude do camarada que está longe de Deus para poder amar. Sabe, e a nossa ruindade às vezes de entender a unidade, de entender o que Deus está ministrando no nosso coração, acaba endurecendo mais ainda o coração daquele que está longe de Deus. Sem amor, sem unidade. Está entendendo? Pode até ser que alguns membros da nossa família não amem você da mesma forma que você o ama. Pode acontecer. O que eu estou tentando dizer é isso. Não tem problema não. Não tem problema algum. Se você quer estabelecer o padrão de Deus, o ISO 9000 celestial, para a sua família, então você ama Ele independentemente de qualquer coisa. Então, você vai ter que resolver isso no teu coração. Você vai ter que decidir. Qual que é o problema? Qual é o problema então, pastor? O problema é o seguinte, que quando a gente quer conquistar uma bênção, para pensar comigo se não é assim ou não. Então, quando você fala, vamos conquistar uma bênção. Então, aí você pensa, o Isaías pensa na academia dele. Ele quer a academia dele com 1000 membros, com 1000 pessoas lá, na academia. O pastor, ele quer uma igreja com 1000 membros. Ele não quer ver cadeira vazia, que ele está vendo aqui. Sim ou não? Uma bênção que eu gostaria de ter no meu ministério. Deus nunca permitiu. Mas eu gostaria de ter, eu não minto. Então, você quer um carro, você quer um apartamento, sua casa, seu emprego bom. Sabe você, o que você faz? Você jejua, você consagra, você ora, você busca. Maravilha, está tudo certo. Não é nada errado isso não, está corretíssimo. Você está corretíssimo. Qual que é o problema? O problema é que nós queremos ter uma família abençoada, mas eu não vejo muitas pessoas orando, jejuando e buscando pela sua família. Eu não vejo muito isso aí. Quantas vezes na sua vida de crente você viu assim, falou assim, o fulano entrou numa campanha de jejum de oração 40 dias para a conversão da família dele, para ter unidade na família.
Já parou para pensar nisso? Olha para você agora e vê quantas vezes você jejuou pela sua mulher. Falando, esse jejum aqui é pela minha mulher, pela minha família, pelos meus filhos. Então é algo de se pensar. Por que nós não fazemos isso aí? Porque é o seguinte, essas coisas que nós queremos conquistar, nós amamos. A gente ama o carro da gente. Tem cara que entra no tapa, rapaz, no meio da rua, dá tiro no outro por causa do carro. Sim ou não? Já viu isso? Rapaz, de vez em quando o Datena está dando as notícias lá. Tem um coitado estirado lá no chão por causa de uma porcaria de um carro. A vida do cara não vale nada em relação ao carro. Então a gente ama essas coisas. Mas pergunta para o teu irmão, falou assim, será que você ama mesmo de verdade sua família? Pergunta para ele, ajuda eu aí a pregar. Será que você ama tanto que você seria capaz de fazer essas loucuras que é feito no trânsito? E pelo menos soltar um grito. Não aqueles palavrão, mas um grito sagrado. Deus te abençoe! Né? Quando você recebe aquela fechada no trânsito aqui, e você esquece né, que você está na cruz, você desce aquele segundo que você desce da cruz, Deus o livre guarde, está amarrado. Isso não acontece aqui nessa congregação, não. Pode acontecer em outro lugar. Glória. Em outras igrejas por aí. Aqui não. Mas será que você está disposto a fazer essas coisas com a sua família? Ser um leão. Virar leão. Sabendo que a sua luta não é contra as pessoas, mas que tem um mundo espiritual. Diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os potestades, os demônios. Sabe por que nós não fazemos? Porque não tem amor verdadeiro. Ou se tem o amor, ele está incubado. Esse amor está escondido. Satanás arrumou um jeito de encobertar esse amor. Porque eu acredito que o amor ele está lá. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus é verdade em tudo. Diz que o amor nunca acaba. Aleluia. A palavra de Deus, lê lá. Capítulo 13 de 2 Coríntios, lá a palavra diz que o amor nunca acaba. Por que ele nunca acaba? Porque ele não é um sentimento, ele é mandamento. Ele não acaba nunca. Então essa conversinha, acabou o meu amor, não acabou nada, você decidiu. Hoje você vai sair daqui sabendo, você decidiu não amar sua esposa. Você que decidiu isso aí. Mas está fora da palavra. Você não decidiu não amar o seu esposo, mas está fora da palavra. Você deveria investir nisso. E entender. Então esse amor incubado. Estão vivendo um caso de guerra dentro da família porque o amor está incubado. Mas hoje nós vamos desincubar ele aqui em nome de Jesus, amém, querido? Nós vamos tirar ele dessa incubação aí, vai nascer o filhotinho do amor. Vamos começar com pequenas coisas. Coisinhas poucas, mas que vai fazer grande diferença. Aleluia. Aquele bilhetinho, né, que você precisa deixar na porta da geladeira. Aquele WhatsApp que você vai mandar durante o dia. Sabe aquela paquerinha que a gente fazia quando a gente era solteiro, os casados aqui? Ou aquele que namora, aquele que está noivado aí, aquelas coisinhas que a gente falava. Pergunta para ele, para ela assim, fala assim, por que você parou de fazer? Senão você está sozinha, a tua esposa não está aí, a tua namorada não está aí, mas você pergunta para o cara do lado, dá uma catucada e fala assim, por que você parou? Parou por quê? Tem que continuar. Essas são coisas simples, mas faz a diferença, faz ou não faz? Eu gosto tanto quando a minha esposa manda um negocinho e fala, te amo. Eu adoro. Eu sou o cara. Meu Deus do céu. Muito bom. Gostoso demais. Sabe aquele chavequinho? Sim ou não? Aquele chavequinho que você tem que fazer com seu filho. Sabe, o seu tio, declara para ele, poxa, isso é muito importante para mim. Fulano, você é importante para mim.
Você acha que qual pai que não derrete quando um filho chega e fala assim, eu te amo mesmo? E o Luiz aqui está provando que, a filha do Luiz está provando que ama, porque ela veio com ele na igreja. Cuidado dela. Eu sei que você está aqui por cuidado dele. Vocês vão ver essa igreja aí, que o senhor está querendo ir. Vamos ver se lá tem Deus nesse negócio aí. Pode ficar tranquilo, tem Deus aqui, viu? Aleluia. Mas eu estou brincando, mas é o seguinte, foi um gesto de amor. Vim com o pai para o culto, não é isso? Poxa, que bacana. Que legal. Sabe, quando a gente declara essas coisas, mas vamos falar a verdade aqui. Em muitos casos, os relacionamentos dentro da família não são tão prazerosos, sim ou não? Em muitos casos eles não são. Isso faz com que a sua luta aumente para você amar esse cara aí. Porque não tem prazer. O sujeito passa a perna em você, pega o dinheiro emprestado, não paga. Sabe, mente para você. Mas o que você precisa entender é que é justamente porque não tem unidade é que essas coisas estão acontecendo na sua família. Não tem unidade. A coisa está funcionando dessa forma aí porque não tem unidade. E é isso que nós temos que aprender. Se existisse unidade no seio da nossa família, não tenha dúvida, os relacionamentos dentro da família serão relacionamentos prazerosos, se existir unidade. A unidade familiar é uma promessa de Deus para você. Você entende? Então, e falando sobre essa unidade aqui que nos caracteriza, que permeia o nosso caminhar cristão, está entendendo? Até a volta de Jesus. Isso aqui que eu estou falando é algo que tem que permear a nossa vida até a volta de Jesus, até a trombeta tocar. A palavra de Deus, aqui que nós lemos em Malaquias 4, versículos 5 e 6, diz que dos últimos dias, antes de Jesus voltar, o Senhor vai converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Aí o texto diz assim, antes do grande e terrível dia. Que terrível dia é esse? O que vai acontecer? Que vai ser terrível. Sabe que é um dia terrível, porque vai ser o dia em que o Senhor vai checar nas nossas vidas a unidade das nossas famílias. Se não houver unidade, será um dia terrível para aqueles que não praticam a unidade. Graças a Deus que nós não estamos contados no meio desses aqui que não praticam a unidade. Você pratica a unidade, porque senão você nem estaria aqui hoje. Se você está aqui é porque você pratica isso, você está buscando praticar. Pode estar falhando em algumas coisas, mas você vai consertar. Sabe o que eu estou dizendo? A grande verdade é que lá no fundo do nosso coração existe um grande amor para a nossa família. Isso veio de Deus para nós, veio do Senhor Jesus. E o que eu quero falar, Jesus morreu na cruz e conquistou também por nós lá na cruz, a plenitude daquilo que Cristo fez lá na cruz, conquistou para você e para mim. Esse direito que nós podemos reivindicar, aquilo que está fora da unidade. Né? Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos deixar fluir esse amor de Deus. Não detenha o amor que foi derramado sobre a tua vida. Certo? Então, nós aprendemos, o problema é esse, nós aprendemos com as nossas frustrações familiares, a cobrir com muito sentimento ruim esse amor que foi derramado pela cruz do Calvário em nossas vidas. O amor pelos nossos familiares está coberto de sentimento ruim, de julgamento que a gente faz do outro. E aí nós ficamos tolerando essa frustração dentro de nós. Mas nós temos que tomar força hoje e mandar embora essa frustração em nome de Jesus. E tomar posse da palavra de Deus. Você está comigo isso? Dá um glória a Deus aí, meu querido. E isso que eu estou falando é tão forte que às vezes chega o ponto da gente achar que a gente não ama os nossos familiares. Então, se nós não amássemos essas pessoas, eu quero abrir os teus olhos. Se você não amasse essas pessoas aí,
fosse verdade isso não te machucaria, isso não te deixaria chateado quando você fala. Quando o assunto é família, tem muita gente que fica até chateado. Deixa eu te falar para você, eu já fui tão revoltado com família, até eu aprender isso aqui que eu estou pregando, e praticar isso aqui na minha vida, demorou um tempo. Eu chorava, minha esposa lembra disso, quando eu falava de algumas pessoas, não era? Pessoas que são extremamente importantes para mim hoje. Mas eu chorava quando eu falava de bronqueado. Porque o sujeito que deveria cuidar de você abusou, sabe, do cuidado. Abusou. Sabe, tem coisa que é abusiva. O sujeito que tinha o direito de bater, mas bateu de uma forma irreverente. Sabe, ele não checou as coisas para ver como eram. Não se colocou do lado do outro. Isso te toca ou não? Foi injusto com você. E aquilo me machucava. Até eu encontrar cura para isso aqui, eu falei assim, não, eu tenho que amar. É diferente. É diferente. Então, deixa fluir o amor por meio de vocês, da mesma forma que Deus deixa o amor dele fluir em sua direção. E aqui eu fecho esse negócio do amor aqui, esse primeiro patamar. Porque eu quero falar de outros dois. Então a primeira coisa, você tem que estar decidido nisso aqui. O primeiro degrau que você tem que subir para chegar no patamar onde flui a unidade de Deus é o amor. Quantos concordam comigo que pode glorificar o nome de Jesus? Amém? Então eu vou dar 1 minuto para você. Antes de eu prosseguir agora, você vai pedir para que Deus permita que você flua. Você vai pensar nessa pessoa aí que é da sua família, que você gostaria de amar. Essa pessoa que você tem um receio dele aí. Você vai pedir para Jesus fazer isso aqui. Aumenta o som e faz isso de cabeça baixa, ou faz isso falando mesmo, se você quiser. Em nome de Jesus. Eu não vou falar nada aqui que eu não vou te inspirar, porque eu já fiz isso na hora que eu estava fazendo a mensagem. Na hora que eu estava escrevendo isso aqui. Oh, meu Deus. Oh, Pai. Oh, Deus. Aleluia. Oh, crente. Peça para que você suba esse degrau aí do amor de Deus. Oh, Deus. Nos ajuda, Pai. Ajuda o teu povo, meu Deus. Ajuda a tua igreja agora, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu estou intercedendo pelo teu povo, Pai. Ajuda eles. Ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda essa pessoa. Oh, glória a Deus. Clame aí, por esse amor de Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Peça só o amor de Deus. Fala assim, eu quero o seu amor. Eu quero que o Senhor me dê o seu amor. Porque se não for o amor de Deus, né, Miguel? Não dá para amar. Mas com o amor de Deus você consegue. Você consegue sim. Não deixa Satanás te enganar, não. Glória a Deus. Volta aqui agora. Em nome de Jesus. É bênção ou não é, irmão? Quando você vai para a oração, a barreira cai por terra. Em nome de Jesus. Vai pelo dinheiro celestial. Vai pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a prova daquilo que se espera. Toma posse aqui nessa manhã. Pode ser o cara mais chato da sua família, mas você fala, eu vou amar. Eu vou passar por cima. Glória a Deus. Segundo, coisa que nós temos que entender. Acontece que para você construir a unidade em sua família, você precisa subir esse segundo degrau aqui, que é justamente estabelecer um propósito para ela. Diga isso. O propósito. Depois do amor, você tem que ter um propósito para a sua família.
estabelecido. Deus estabeleceu um propósito quando Ele colocou o homem no Éden. Quando Ele fez a primeira família, Ele tinha um propósito. Qual que era o propósito de Deus? Ter uma família de pessoas parecidas com Ele. O homem deveria representar Deus, aonde ele estivesse. Esse era o propósito. Satanás, até quando ele foi expulso do céu, acho que ele chegou aqui na terra. Eu acredito que ele estava voando, andando aqui para essa região, aqui dessa galáxia. Aí ele olhou para a terra e viu o homem lá no Éden. E ele pensou assim, falou assim, nossa, como que pode? Acho que ele falou Nossa Senhora, né? Ele falou, Nossa Senhora, como que tem uma pessoa aqui parecida com Deus? Encapetado do jeito que ele era, ele foi por aí o caminho. E ele falou, ele foi chegando mais perto. E ele foi chegando mais perto. E quanto mais perto ele chegava, mais ele achava que Adão era parecido com Deus. Mas ele viu uma oportunidade de derrubar a obra de Deus, de acabar com aquilo que Deus... Tem coisa mais dura em cima da terra do que o cara maltratar. Se o cara não pode tocar em você, ele tocar no seu filho, ele não fere você também? Você vê o coração do diabo, como é que é? Ele não pode tocar Deus, mas ele pode tocar nos filhos de Deus. E foi o que ele intentou. Mas o propósito de Deus não era que Eva ficasse ali conversando com a serpente. Todo dia ela ia lá fazer as unhas debaixo da árvore da ciência do bem e do mal, conversando com a serpente, trocando ideia. Levava lá os aparelhos de fazer unha, o esmalte. E o Adão, que nem um bobão, deixava a mulher dele ficar lá conversando com a serpente. Vira para o teu irmão e fala assim, ó, fica esperto, não deixa com a sua mulher ficar conversando com a serpente, não. Oxe, eu corto na hora, filho. Oxe, corto no toco. Sim ou não? Se você não faz isso aí, você está enrolado. Oxe. Uma coisa eu vou dizer para você. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. O crente pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Ele é diabo mesmo, ele é Satanás. Ele não brinca de ser diabo. Ele é o que a Bíblia fala que ele é. E ele veio para matar, roubar e destruir. Ele nunca se firmou na verdade. Então você tem que ter um propósito. Estabelecer um propósito. Deus tem um propósito para a sua igreja. Deus plantou a igreja. E Ele tem um propósito para você. Você não está aqui de bobeira, você está aqui, você cantou aqui pelo menos. Na hora de cantar, eu falei para minha esposa, será que nós queremos fazer isso mesmo? Ir atrás dos oprimidos, ir atrás dos enfermos. É gostoso cantar, hein? Depois nós vamos cantar isso aqui. Mas às vezes nós não queremos nem frequentar uma célula. Que dirá convidar a pessoa para ir para a célula, nós não queremos. Como é que nós cantamos um negócio desse? Só porque é bonito, só porque dá um arrepio na alma. Vira para o teu irmão e fala assim, toma uma posição, hein? Você foi criado com um propósito aqui nessa igreja aqui. Tem um propósito de Deus para você. Toma um propósito. E tem uma ferramenta para você conquistar o propósito. Deus desafia a todos cumprir esse propósito. Ele criou a igreja e desafia todo mundo. Não tem nenhum que está fora. Então agora eu vou fazer mais duas perguntas. Para onde a sua família caminhará? Aliás, vou fazer mais. Sua família será conhecida pelas conquistas dela? Estou falando de propósito. Quais são essas conquistas da sua família? Aqueles que fazem história, deixa eu perguntar para você agora uma pergunta filosófica. Aqueles que fazem história, eles ficam escritos na história pelas suas conquistas ou pelas suas derrotas? Eu vou dizer uma coisa para você, sejam aqueles que conquistam, ou aqueles que são derrotados, eles buscam a mesma coisa. Tanto aquele que é derrotado, como aquele que conquista, eles buscam algo de relevância para suas vidas. Eles têm um propósito. Eles buscam alguma coisa. O resultado final, derrota ou conquista, somente revela o trilho por onde eles andaram. Revela se o resultado da sua trajetória,
aquilo que Ele estabeleceu para a vida dele. Como foi que eles construíram isso durante o tempo que eles estavam lutando para conseguir? O resultado só revela isso. As decisões que foram tomadas. Então, o que eu quero colocar para você, se você quiser ter relevância aqui em cima da terra, você precisa ter um propósito para viver em cima da terra. Você tem que ter um propósito. E no céu não é diferente. Se você quiser ser relevante, lá no céu você tem que ter um propósito. Você tem que cumprir o propósito que Deus estabeleceu para você como igreja. É a mesma coisa que acontece na terra, acontece no céu. E se você não encampar, então, o propósito divino para a sua família, ela não terá a relevância que Deus tem para ela na terra. Ela não vai ter. Propósito, eu quero dizer para você, é o único. É a única coisa a ser conquistada para a sua família, você colocar um propósito divino. O propósito, ele é o carro-chefe disso aqui. Depois que você ama, você tem que estabelecer um propósito para a sua própria vida e para a sua família, para que eles possam participar. E isso não é coisa difícil, sabe por quê? Porque Deus, Ele é o cabeça disso. Foi Ele que idealizou esse negócio. Foi Deus que idealizou. Eu vou te dizer, para você uma coisa muito melhor, você ficar do lado de Deus do que você sair por aí buscando um propósito, buscando uma conquista que Deus não está nela. Certo? Deus não está naquela conquista que você quer buscar para a tua vida e você sai buscando. Então é o seguinte, muitos de nós erramos. Lá atrás, por que nós erramos? Porque nós não conhecíamos Deus. Mas você que conhece Deus, hoje você não pode errar mais. Você não pode. Porque você tem informação, você está numa igreja que eu, pelo menos, tento pregar tudo aquilo que Deus manda, eu tento fazer da melhor maneira possível. Ontem eu estava com muita vontade de ficar aqui até o final, mas eu estava na metade desse negócio aqui, preparando lá em casa. Eu falei com a minha esposa, falei assim, eu vou dar uma fugidinha e vou terminar. E quando ela chegou em casa, depois daqui eu ainda estava lá preparando, isso aqui que eu iria preparar, esse alimento para a tua vida. Porque você tem que sair com essas 3 coisas aqui no teu coração hoje daqui. E você fala assim, não, tudo bem, eu vou estabelecer isso na minha casa. Então, pela graça de Deus, e é pura graça, não é por causa de mim, é por causa da graça, fala, é por causa da graça de Deus. E agora eu estou falando de mim. É por causa da graça de Deus eu encampei esse propósito, desde quando eu comecei a estabelecer a minha família. Pela graça de Deus, pura graça. Nós somos uma família, o que eu encampei no meu coração? Nós vamos ser uma família sacerdotal. Então eu coloquei isso no meu coração, eu quero ser uma família de sacerdote. Eu estou numa família de sacerdote, e eu quero ser um sacerdote. Eu encampei isso para a minha família, esse é o meu objetivo. Graças a Deus, a minha esposa também comprou essa ideia. Ela comprou. As minhas filhas também, pela graça de Deus, também encamparam. Aí vieram os meus genros. E pela graça de Deus, eles também encamparam o mesmo propósito. Eu creio e profetizo que a minha descendência, os meus netos, os meus bisnetos, os meus tataranetos, eles também encamparão o mesmo propósito para a vida dele. A minha descendência. Está me entendendo? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor é bom. E Ele é maravilhoso. Eu não dou conta de fazer isso aqui, mas Deus dá. Eu não dou conta. Mas eu estou pela fé. Porque o mundo do jeito que está hoje, você acha que tem algum homem que consegue ter 3 filhas e as 3 estarem firmadas na palavra de Deus pelo braço do homem? Você consegue isso? Só pela fé. E pelo poder de Deus, pela unção de Deus, pela graça de Deus. Que Deus, eu não mereço, mas Deus me dá porque Ele é bom. Aleluia, mas é algo que está resolvido no meu coração. Eu gostaria que você reavaliasse também as tuas coisas. Qual que é o propósito? Eu não sei qual é o propósito do Senhor para você e para a sua família, mas uma coisa eu sei. Há um propósito para você e para a sua família. Existe, Deus não criou nada à toa. Tudo que Deus faz com um propósito. Todos têm um propósito da parte de Deus.
Não aceite caminhar na vida sem conhecer o seu propósito. Não aceite. Porque você tem que entender que esse propósito ele faz parte da unidade familiar. Entendeu? Então fala assim, o primeiro degrau é o segundo degrau é o propósito. Beleza, estou conseguindo o meu objetivo. Se você sair com essas três coisas no seu coração hoje aqui, já estou bom. Tá bom. Né? Maravilhoso, senão você entendeu. E agora eu quero falar do último degrau. Vira para o teu irmão e fala assim, você deve viver. Fala para ele, você deve viver. E investir no propósito. Esse é o terceiro degrau. Viva e invista no seu propósito. É esse terceiro degrau que vai levar você para o patamar da unidade familiar. Viver e investir somente no propósito que foi definido por Deus. Ah, pastor, mas isso aqui... Depois que você tem um propósito familiar, você deve continuar fazendo o que Deus faz com a igreja. Deus investe tudo que Ele tem na igreja. E olha que não é pouco o que Ele tem. Ele investe tudo na igreja. Tudo. Tudo que Deus tem, Ele usa nesse poderoso propósito que Ele propôs para a igreja, que Ele estabeleceu para a sua igreja. Chegou ao ponto dele sacrificar até o filho dele mesmo. Vai lá e estabelece. Matou. Em outras palavras, o que eu estou querendo falar para você? Não coloque os seus recursos, o seu tempo e os seus dons naquilo que não é propósito definido por Deus para a sua família. Vou repetir isso aqui. Isso aqui é a chave. Não coloque os seus dons, o seu tempo e os seus recursos naquilo que não é propósito de Deus para a sua família. Isso é chave, isso é base, isso é fundamento. E é sobre esse alicerce que você poderá estabelecer a unidade familiar. E vai ser mais rápido do que você pensa. Se você tiver resolvido nisso. Vai ser rápido. Olha, deixa eu falar para você, eu vou falar de mim, porque eu tenho que falar da minha experiência. Minhas filhas, elas, assim, quando elas nunca participaram diretamente, assim, das decisões que eu e minha esposa tomamos para os rumos da nossa casa. Elas ficavam sabendo de tudo, eu sempre falei de tudo com as minhas filhas. Mas na hora de tomar a decisão, sempre foi eu e a minha esposa. Por quê? Porque quando elas estavam na época de poder tomar decisão junto conosco, elas casaram e foram embora, foram construir a família dela, que é um propósito de Deus também, para a minha família. E que saíram abençoadas porque estavam dentro do propósito. Estavam dentro do propósito. Então, o que acontece? Mas, nesse inteirinho que elas conviveram comigo, eu e a minha esposa, combinamos o seguinte, não tem a menor possibilidade para elas delas usarem o meu recurso, os meus recursos, o meu tempo, meus dons, em coisas que não era o propósito para a nossa família. Tadinha. Dá até dó. Porque não tinha possibilidade. Isso era algo que estava definido para a gente. Então, que a gente sempre falava, né? Então, não com essas palavras, mas com jeito, não dá. Isso aí não. Tinha coisas que existia reclamação, mas não dava. Então, é mais ou menos o seguinte, se vocês quiserem fazer alguma coisa, fora do propósito estabelecido de Deus para a nossa família, então vocês vão ficar por conta própria. E vocês, no meu caminhar aqui com vocês, vocês podem observar que isso é verdade, que eu estou falando. Então você não conta comigo. Vocês estão sozinhas nisso. Vai por conta própria. E ainda quando eles casaram, quando eles vão fazer alguma coisa fora do propósito de Deus, eles não têm
eles não contam com o meu recurso, se forem fazer. O meu dinheiro não está à disposição. O meu carro não está à disposição. O meu tempo não está à disposição. Para fazer coisa fora do propósito para a nossa família. Muito menos o meu apoio. Não tem. Isso eu estou definido nisso aqui. Pelo contrário, finalmente vou dizer o seguinte: eu vou fazer força contra. Eu vou me esforçar contra você, eu estou contra. Está fazendo uma besteira. Por que eu vou apoiar o Romeu? Se ele... Considero. Meus sobrinhos, né, que vieram por parte da família da minha esposa. Por que eu vou apoiar o Romeu num negócio que não é o propósito? Ele já sabe. O Romeu é meio bravo, mas eu falei assim, não adianta. Querido, eu falo dando risada que não vou fazer. Minhas filhas também, eu falo rindo. Não adianta. Eu não vou te ajudar a fazer besteira. Se eu tenho certeza que você está fazendo é besteira. Mas tem gente que faz a besteira junto, porque eu tenho que ser amigo do meu filho. Ser amigo do seu filho, usando o seu tempo e os seus recursos para ele pecar. Ele tem que saber que tem um trilho lá dentro da sua casa. Ué. Eu vou fazer força contra. Eu vejo com tristeza algumas pessoas amadas, sabe, amigos meus, pessoas até que eu respeito, ministerialmente falando até. Seus filhos usam a estrutura dele para coisas que são erradas. E usa. Eu pergunto, por que você faz isso? E às vezes ele responde, porque eu quero que ele se converta. Sabe, mas de que jeito que ele vai se converter? De que jeito? Eu não vou dizer nunca, né? Porque nunca é muito tempo. E a misericórdia de Deus é muito grande, né? Deus pode trabalhar nisso aqui, mas é improvável, eu diria que seria improvável que essa pessoa vai se converter. É improvável que ele vai voltar atrás. Os filhos, desses que eu estou falando, permanecem fora, longe da presença do Senhor. E está recebendo a estrutura para poder fazer o errado. Então, não é porque os filhos cresceram, casaram-se, têm a vida própria deles, que eles podem fazer o que quiserem. E você tem que apoiá-los naquilo que ele está fazendo. Se aquilo que ele está fazendo está fora do propósito familiar. Eu não abro mão daquilo que é princípio de Deus que eu aprendi, para que um relacionamento funcione. Então é o seguinte, tem cara que está abrindo mão do princípio que Deus estabeleceu para o relacionamento funcionar. Não vai funcionar, querido. De jeito nenhum. Eu vou dizer, é possível que até se a pessoa teimar nisso, nós vamos parar de frequentar o mesmo lugar, nós vamos parar de frequentar a mesma igreja, se for preciso. Nós não vamos caminhar junto. Se você está fazendo besteira, eu não vou caminhar, eu vou falar na sua cara que você está fazendo besteira. E só existe uma possibilidade de você caminhar junto comigo e de eu apoiar você. É você retornar ao propósito familiar que nós temos aqui. Tem uma visão aqui familiar, nosso. Um propósito familiar colocado aqui para todo mundo sabendo. Não tem ninguém enganado nisso. Então eu fico muito chateado, por exemplo, quando eu descubro, vamos imaginar que o irmão disciplina o seu filho. Eu não deixei ele ir fazer alguma atividade da igreja, por exemplo, ir na célula, porque ele não estava fazendo as coisas certas aqui em casa. Querido, que absurdo. Isso é um absurdo. Isso é trabalhar contra o propósito estabelecido. Você está errando. É o contrário, você precisa investir tudo no propósito de Deus e não fazer o contrário. Ele deveria dizer o seguinte: você ficou 2 horas na rua e não lavou a louça? Então agora você vai frequentar 2 células essa semana. Você vai ficar 4 horas na célula. Está entendendo? Você ficou soltando pipa durante a rua e não fez a lição de casa, a lição da escola. Então agora, no domingo que vem,
Você vai no culto de manhã comigo aqui na Comunidade de Vida, às 9 horas, e à noite eu vou junto com você em Santo André. Isso é dar o exemplo, isso é investir no propósito certo. Você está comigo nisso, glorifica o nome de Jesus. E não tirar o camarada do propósito, castigar com um negócio desse. É um absurdo. Nunca, vira para o teu irmão e fala assim, nunca faça isso. Não faz isso não. Você entendeu? Isso aqui. Será que fica claro quando eu coloco essas coisas aqui para você? Por que é que Deus, né, ao construir esse negócio de unidade, Deus fala assim que você deve casar com a pessoa que professa aquilo que você crê, professa a mesma fé. Deus não é favorável a um casamento desigual, um jugo desigual. É por causa disso aqui. Imagina dentro de uma casa um cônjuge que serve ao Senhor, querendo construir a unidade familiar e o outro trabalhando contra, não fazendo parte da construção. Se esse cônjuge aí for um pouco passivo, ainda pode funcionar, mas se ele for proativo, como eu, vai virar uma bagunça aquilo. Vai virar uma guerra. Você está me entendendo? Ele não aceitará o seu propósito para a vida familiar. E ainda vai trabalhar contra você. E aí você tem que pensar, será uma complicação desastrosa dentro da casa. Você entendeu isso, querido? Que eu já estou terminando. Então, primeiro degrau, para você construir, chegar no patamar de fluir a unidade familiar. Primeiro degrau. Segundo degrau. Terceiro degrau. Viver e investir no propósito. Pergunta para o seu irmão, você está disposto a fazer isso aí? A enfrentar isso, para colocar isso para funcionar? E aí eu termino isso aqui falando dessa questão, porque tem algumas coisas que a gente tem que colocar aqui também, para a gente fechar isso. E orar para nós ir embora. E começar a construir essas três coisas lá nas áreas que nós precisamos. Amém, querido? Então, o que acontece aqui? E eu vou dizer o seguinte. Sem os princípios estabelecidos por Deus, não há esperança de conquista, então. Sem esses três princípios aqui, se você não estabelecer lá, não tem esperança. Não há segurança de que isso vai funcionar, que a sua família vai funcionar. Mas tem coisa aqui que a gente tem que colocar. Tem 4 situações, algumas situações distintas aqui. Primeiro, a pessoa pode ter escolhido realmente casar com alguém que não professa a mesma fé. Foi uma escolha sua. Deus vai respeitar isso e você vai colher as consequências disso. Segunda coisa, mas pode ser uma causalidade, né? A pessoa se converteu e já possuía um companheiro, era casado, ou a companheira, né? E o outro não fez a mesma opção de se converter. É uma outra situação. Os cônjuges podem ser convertidos, mas os filhos podem não ser. E vice-versa. O filho pode ser convertido e o pai não. São situações diferentes. Então, a família, nesses casos aí, às vezes é uma verdadeira bagunça, não tem unidade. E nesses casos aí, o que fazer? O que nós devemos fazer? Eu respondo para você. Creia na palavra de Deus. Nós começamos aqui essa conversa aqui, falando disso. Sempre há uma alternativa de crer na palavra. Lembra o que aconteceu aqui, né? Quando o carcereiro lá em Filipos se converteu, e Paulo perguntou para Paulo assim, o que eu devo fazer? A resposta de Paulo foi incisiva: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Está entendendo? Atos, capítulo 16, 30 e 31. Ah, eu sei. Então tem uma promessa para quem está nessa situação aqui. Se você é convertido ao Senhor, o resto é uma questão de tempo. Desde que você tenha uma unidade com Deus, o resto é uma conversão de tempo. Deus vai fazer alguma coisa. O que você está falando, pastor? Estou falando para você que se você é convertido e a sua família não é, se não professam a mesma fé
Não é possível ter um propósito definido de unidade lá. Vai faltar unidade. É isso que eu estou falando. E qual então deve ser a sua atitude? A sua atitude é de orar, e jejuar e buscar Deus pela sua família. Confiar. E saber que enquanto isso aí você vai ficar fora de alguns privilégios, que são muitos privilégios que Deus dá. Todas as direções, Deus dá privilégio para quem está em unidade. Você tem muito a ganhar. Com unidade dentro da sua casa, estabelecida dentro da sua família. Mas aí você pode me perguntar, mas aí, pastor, eu vou ficar esperando todo mundo se converter para eu estabelecer o propósito de unidade para a minha família? Eu respondo bem alto para você, não. Estabeleça unidade para a tua vida, ou com aqueles que já se converteram, com aqueles que estão convertidos. E todos os outros vão se converter, segundo a palavra de Deus. É isso que vai acontecer. É uma promessa do Senhor. E eu tenho uma notícia boa, o Senhor não é político, Deus não é político para mentir para você. Deus não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para se arrepender daquilo que Ele prometeu para você. Então, é certo que você vai colher os benefícios, que são muitos. Um deles, na minha opinião, é fundamental. Eu vou falar para você agora aqui. A maior coisa que você colhe quando você tem unidade na família é a paz em casa. Diga isso, paz em casa. Paz em casa é coisa boa. Não tem coisa mais gostoso do que você chegar na sua casa e você ter paz na alma, ter paz daquilo que você está fazendo dentro da sua casa. Não existe mais prazer. A unidade, ela produz paz com Deus. E a unidade também produz paz na família. Sabe, meu querido, em nome de Jesus, eu gostaria que essa ministração aqui, que você plantasse isso no teu coração. Sabe que é mais um bate-papo. Hoje eu não estou vendo muitos glória a Deus, eu não estou vendo muito movimento, ninguém caindo no espírito aqui, mas eu acredito que essa ministração aqui vai fazer você refletir a respeito das coisas que Deus tem para a tua vida e para a tua família. Sabe, paz, assim como unidade, são coisas do outro mundo. Tudo que foi construído sem paz na terra, depois da queda do homem. Tudo que foi construído sem unidade. Nós podemos ter alguns momentos de paz nesse mundo, mas nunca uma paz perene. Sempre vai ter problema. Mas se nós formos parte do corpo de Cristo, nós podemos viver em paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Você está na presença dele agora.